Olá, eu sou a Monique e esse é o programa Infância em Foco. E o nosso convidado de hoje é o William, que trabalha na natação Água Azul, né? É o proprietário, né? Vou deixar ele se apresentar. Muita gente já conhece na cidade, né? Então, eu sou o William Hort, sou proprietário e professor da escola Água Azul, escola de natação. A gente tem lá natação, hidroginástica, natação para todas as faixas etárias. Então, eu sou graduado em educação física, sou pós-graduado em gestão do esporte e trabalho na área há mais ou menos uns 20 anos já, na parte da natação. E onde fica localizada a escola? A nossa escola de natação, ela já constitui há mais ou menos uns 40 anos que existe. Ela era dos meus pais, são dois professores de educação física. Meu pai já faleceu fazem 4 anos e a minha mãe faz uns 8 anos que ela não dá mais aula, então eu assumi a gestão nos últimos 10 anos e a gente tem no bairro Rui Barbosa, na rua Dom Pedro II, é bem próximo a Ramiro Barcelos, a Capitão Cruz ali, é bem próximo da rodoviária ali também, a escola. E daí então tu cresceu dentro da escola? Eu comecei, que nem a gente chama a nossa escola de uma escola de gerações, que é uma escola que trabalhou com avós, trabalhou com pais, trabalhou com filhos e netos, que nem a gente chama assim. A gente começa com crianças de 6 meses e hoje a gente tem alunos de 90 anos. Então a gente tem todas as faixas etárias. Como é que eu não sei nadar, eu nunca fiz escola. Meus filhos tinham vontade de fazer, mas acabaram não indo fazer natação também. Daí é bem interessante com bebês, né? Como é que funciona? Os pais ficam sempre junto, um adulto fica junto com a criança? A gente tem na nossa escola uma metodologia exclusiva da região, que é uma metodologia Gustavo Borges, até está na minha camiseta. O Gustavo Borges era um campeão olímpico, ele é natural de São Paulo e a escola dele tem em Curitiba e hoje esse método tem em 300 cidades mais ou menos assim. Então a gente aqui na região ela é exclusiva nossa, a gente tem há 7 anos esse método. O que acontece nesse método? Cada criança quando ela começa, ela tem uma cor de touca. O judô eles usam as faixas, a gente usa para diferenciar os níveis as corzinhas de touca. Então são bebês a partir de 6 meses, então eles começam com uma corzinha branca, depois quando eles chegam nos 3 anos eles vão para a touquinha amarela, e aí depois tem adaptação, iniciação e todos os aperfeiçoamentos que a gente chama. Nos adultos tem a mesma coisa, eles trabalham também com várias faixas de níveis, eles usam sempre a mesma touca os adultos, mas eles têm adaptação, iniciação e condicionamento. E os adultos, então, deve ser mais difícil para os adultos, né, aprender a nadar, porque ter mais medo às vezes, né? No adulto, o que acontece? Tem alguns traumas às vezes, sabe? Aquela coisa de antigamente que o pai atirava na piscina e dizia, ó, te vira, aprende a nadar. E a gente, com a criança de 6 meses, até os 3 anos, normalmente os pais ou algum responsável entra com eles. Então, esse responsável, a gente tem todo um cronograma de atividades. E essas atividades, todas elas são elaboradas mensalmente. Então, segue um cronograma semanal e mensal para essas crianças. Então, eles nunca vão ter uma aula repetida. Então, sempre a gente utiliza algum material diferente, alguma forma diferente de abordagem com eles. E muita gente não sabe, acha que vai lá, não, é só lá entrar na piscina e nadar, não sabem que é um método que é planejado, né, que tem para cada faixa etária, vai mudando, vai bem organizado, bem interessante. A gente tem essa questão que a gente chama que é uma sala de aula dentro da piscina, então a gente tem que trabalhar com os alunos disciplina, desde comprometimento de horário de início, horário de fim, as aulas têm duração de 45 minutos, então não é uma aula tipo, sem cronograma, não. A gente tem uma equipe de 5 profissionais que todos são formados, todos têm conhecimento do método, então a gente tem essa prática há muito tempo, então as crianças todas não utilizam boia, então
nunca tu vai fazer uma aula com boia. Sempre tu vai ter que trabalhar bem essa parte de segurança aquática, que a gente chama, que hoje em dia é muito comum as casas terem piscina, né? Antigamente era uma casa por cada rua. Quem era muito rico tinha piscina. Quem tinha bastante condição financeira tinha piscina, e o resto ia... Então... Tá, mas aí não usam boia, e eles, acontece muito deles terem medo, e dos pais terem medo, acharem que é perigoso? Sim, assim, o que a gente faz, né? Normalmente os pais nos perguntam, né? Aquela pergunta tradicional: quanto tempo a gente leva para aprender a nadar? Quanto tempo a gente vai levar para ensinar o teu filho, alguém a nadar? O que a gente faz normalmente, tá? Eu brinco que é que nem uma autoescola. Tem gente que já sai de lá, chega dirigindo, aprendeu em casa. E tem gente que tem mais dificuldade. Então, assim, cada criança, cada pessoa, prever. Adulto, não tem como prever isso. Então, mas é bem legal, assim, porque é várias descobertas. Parte cognitiva da criança, essa parte de medo, essa parte que ele começa a perder bastante o medo. Então é legal quando eles começam a ter uma evolução maior. A gente utiliza a piscina de um tamanho para cada faixa etária. Então eles têm plataformas que eles utilizam primeiro uma parte, depois eles vão aumentando até fazer toda a piscina. Então é bem legal quanto a isso, assim, sabe? Essas dificuldades e também diferenças de níveis, sabe? É legal porque eles se estimulam um com o outro naquela questão de, ele consegue fazer, e como é que a gente vai... Mas acho que o que acontece mais é deles gostarem muito, né? E quererem se aventurar cada vez menos do que... pouco medo e mais deles gostarem, né? Exato, eles têm assim, aquela questão, os pais às vezes ficam assim, eu queria fazer uma aula experimental, queria ver como é que funciona. Então a gente normalmente faz uma aula teste, a gente chama, é uma aula que também ela é cobrada como qualquer outro valor, assim, de diária, que a gente chama, e é um teste até para ver exatamente o nível que eles vão entrar. Sim. Então, e se não gostarem também não tem problema. Daqui a pouco não acontece, mas assim, que nem tu comentou, de 10 crianças... Difícil, né? Um pode ser que não goste. Porque eles amam água, né? Brincar na água. E a gente, com essa questão da metodologia, eles, ao mesmo tempo que eles ganham uma touca, eles ganham um passaporte. Esse passaporte, ele é como se fosse um boletim, é um acompanhamento. Então, eles ganham adesivos em avaliações. Para eles trocar de nível, eles têm que completar esse passaporte. Então, ao mesmo tempo, não é uma coisa assim, vou fazer um mês e vou parar. Normalmente, eles fazem 6 meses a 1 ano para poder também avançar. Exatamente, essas trocas também. E a gente atende muitas crianças autistas, a grande maioria ali. Até os da fono não são tanto, porque é alguma dificuldade na fala, alguma troquinha de letra, assim, o R eles têm muita dificuldade, mas aí a maioria mesmo são autistas. E eles fazem outras atividades, além das terapias ali, com psicóloga, com TO, com fono, eles fazem natação, jiu-jitsu, e a natação eles gostam muito. As crianças, as mães até contam que às vezes na terapia eles estão chorando, eles estão com dificuldade, mas elas dizem a natação é a única coisa que eles gostam, a única coisa que no momento eles não estão chorando, né? Porque é mais livre, né? A gente tem assim casos que a gente chama inclusivos, né? Que depende de cada, é que nem a gente diz, de cada grau, como é que funciona, né? Então é uma coisa hoje muito mais... como é que eu vou dizer assim, que está no nosso meio escolar, na natação. Então a gente tem casos, a gente tem graus mais elevados que a gente faz individualizado, a gente tem graus que são mais, são mínimos, que a gente chama, que fazem com turma, então tem essa socialização toda. E assim, eles têm uma alegria, a gente tem um caso agora de um não verbal, assim, que ele é o grau mais alto, então ele assim, a felicidade, a mãe contando pra gente, assim, no primeiro mês que foi agora, muito, muito gratificante. A gente tem até, uma das nossas profs, ela é pedagoga também, então essa facilidade de tu conseguir trabalhar com vários públicos, né, que nem eu digo, criança hoje, tu tem que ter muita paciência, tu tem que explicar, hoje em dia o mundo é mais... como é que a gente chama assim, direto, tudo acontece, a informação está muito próxima, é muito rápida, né? Então eles, que nem eu digo, meu filho tem 3 anos, ele já fala alguma coisa de inglês, ele já se vira, então
é muito novo. Eu não me, que nem eu digo, a minha infância foi um pouco diferente. Nós vamos agora para um intervalo e depois a gente vai falar sobre a nossa infância também, que faz um pouquinho mais de tempo, né? Então a gente já volta no próximo bloco. Voltamos então aqui com o William da natação Água Azul. Eu queria te perguntar, William, os benefícios da natação assim, para o desenvolvimento infantil, para a saúde. A gente sabe que toda a atividade física é muito bom e muito importante, né? Mas aí para falar sobre a natação mesmo. Assim, os benefícios da natação, é difícil a gente falar hoje, vou rasgar um pouco pro meu trabalho, né? Porque é mais, tu vai dizer, no inverno, o inverno tem muito benefício, criança que tem asma, dificuldade de respiração, tem que nem a parte lá na natação mesmo, a piscina é aquecida, a gente não utiliza cloro, a gente usa tratamento com ozônio, então ao mesmo tempo tu tá lá dentro do ambiente quente, tu tá praticamente fazendo uma nebulização lá dentro, com parte respiratória, com benefício postural. A gente trabalha muito assim a parte técnica, pernas, braço, respiração, e aí a gente vai sincronizando as coisas na natação infantil. Não adianta tu atropelar tudo de uma vez só e daqui a um pouco tu não ter um resultado para o aluno ou embaralhar a cabeça dele. Então a gente vai trabalhando com os níveis, um pouco coordenação do braço, coordenação da perna. Tem crianças que chegam lá com uma habilidade muito grande, como tem crianças que têm uma dificuldade muito grande também. Então tu tem que, às vezes numa turma, tu tem que adaptar alguns exercícios para uns que têm mais facilidade e outros que têm um pouco mais de dificuldade. Mas assim, a natação para a parte, que nem eu digo assim, postural, respiratória, coordenação de movimentos, socialização, é bem importante. É um exercício completo. Completo, exatamente. A gente fala que ele é completo. Então, vai trabalhar a resistência, porque ao mesmo tempo que ele vai ter que nadar, ele vai ter que ir no fundo da piscina, pegar algum objeto, alguma coisinha. Então, a gente faz, ao mesmo tempo, ela é lúdica, ela é pedagógica, ela é física. Então, ela abrange todo o contexto de atividade física. Como tu comentou até, os pais têm aquela ansiedade, quando vai aprender a nadar, mas não, tem todo esse processo e isso que vai auxiliar no desenvolvimento, né? E a gente tem um outro sistema também que a gente tenta que os pais não assistem às aulas, tá? Por quê? Eu brinco que no futebol, às vezes tem aquela criança que tá jogando e o pai grita, chuta pra lá, faz aquilo ali, faz aquele outro. Daí tu acaba mais atrapalhando do que ajudando. Na natação é a mesma coisa. Se tem um professor que é capacitado, que está ali para mostrar o exercício, logicamente ele quer o melhor para o teu filho. E às vezes, se tu ficar no mesmo ambiente, tu vai acabar atrapalhando ele. A gente tenta até que os pais assistam a primeira aula. Sim, depois deixa, sabe? Senta na salinha de espera, tem um tempo ali para ele
Com a gente, assim, na terapia também, os pais ficam na sala de espera. Já teve mães que disseram, eu quero entrar. Tá, pode entrar, não tem problema, a gente não tem nada para esconder. Mas é que daí eu disse, pode entrar, só que eu vou brincar, a gente brinca lá, vai pro chão para fazer estimulação. Ele vai querer mostrar o brinquedo pra mãe. E daí a mãe não sabe o que é para fazer com aquele brinquedo, qual é a estimulação, qual era o meu objetivo. Então, tudo bem, ela vai ficar junto ali, mas eu não vou conseguir fazer nada do que eu tinha pensado aquele dia, porque ele não vai brincar comigo, ele vai brincar com a mãe, ou ele vai ficar mais teimoso, mais manhoso, porque a mãe tá ali, vai chamar a atenção da mãe. Então, a gente sabe bem como é que é, né? Tem algumas mães que se dão conta, não, eu não vou ficar junto, porque que daí ele vai chorar, porque eu vou só atrapalhar. Mas tem outras que às vezes querem, daí a gente, não tem problema, mas daí quando a gente coloca isso que talvez não seja tão produtivo, elas entendem, né? É a mesma coisa com a gente lá. Natação é igual, a gente explica, tenta falar exatamente o que tu comentou, a gente tenta argumentar. Tem uns que aceitam, tem outros que não. Então, mas para o desenvolvimento deles é muito melhor. Claro, é que nem eu digo, tem pais que se pudesse entrar dentro da sala de aula com o filho, entraria também. Então, e a criança precisa ter autonomia, né? Exato. Eles são filhos dos pais, mas eles têm que se preparar para a vida. Eles vão viver daqui a pouco, daqui a alguns anos, sem os pais, né? Eles precisam saber viver sem os pais. É que a questão, eu acho às vezes que até tem uma questão que às vezes os pais fazem uma bolha com os filhos, sabe? Eles querem participar exatamente de tudo. E é que nem tu comentou. Vou dizer uma coisa do meu, assim, a gente, um dia na semana ele vai no contraturno da escola. E ele almoça na escola, ele vai pela manhã e volta só à tardinha. E é uma coisa que ele também está criando essa autonomia. Ele vai ter que comer sozinho, em casa às vezes a gente ajuda, mas lá a gente não sabe, ele sabe que ele almoça, tudo certo. Ele não vai passar fome. Exatamente, então é bom, para a criança é muito bom, muito válido. As mães até perguntam, o que eu faço se ele não come? Tem muitas que vêm perguntar. Daí eu digo, não, primeiro tu oferece, coloca ele na frente dele e deixa ele comer. Se ele não comer nada, ele vai comer um pouco, vai brincar. Se ele não comer e tu vê que ele vai ficar com fome, daí tu ajuda um pouquinho então, com o talher, ajuda a dar na boca, mas tem que deixar ele manusear o talher, ele aprender, senão ele nunca vai aprender. Sim, né? Com certeza. E daí a gente falando assim sobre infância, eu queria te perguntar, como é que era a tua infância? Tem muita diferença de agora? Olha, eu acredito que bastante, né? Se a gente for começar por brincadeiras, eu acho que envolve bastante coisa, tá? Eu acho que envolve questão de segurança também. Acho que antigamente a gente tinha mais liberdade para brincar em ruas e subir em árvore, e jogar futebol. Eu digo como menino que jogava e gostava e tu ia para casa quando a mãe gritava para ti, vem para casa, vem que agora tu tem que jantar, tomar banho, então era isso. Então a gente, para assistir, sei lá, um desenho, tu tinha que estar sentado na frente da TV naquele horário. Hoje em dia... Sim, porque passava naquele horário na programação. E hoje tem acesso a tudo na hora que quiser, no YouTube, né, em outros canais. Hoje é Netflix, YouTube, é TV, essas que tem vários canais. E às vezes não é suficiente para eles. Eu tenho, que nem eu estava falando, eu tenho 2 filhos. Então, às vezes ele quer um celular. A gente cortou o celular em casa. Então, assim, a gente fez é difícil, mas tu tem que ser firme nesse sentido. E eu acho que a minha infância, que nem eu estava dizendo assim, praticava muito esporte. E isso me deu muitas coisas que hoje eu tenho, disciplina, comprometimento, questão de trabalho, assim. Eu acho que é coisas básicas que às vezes tu vê profissionais que faltam com essas coisas básicas. E saúde, né? Exatamente. Então. Porque a gente vê muita criança que fica no celular o tempo todo, que está acima do peso, que se alimenta mal, tem criança que só come olhando alguma coisa, senão a mãe diz que eles não comem. Daí também eu falo, não, então deixa sem comer um tempo. Quando tiver fome ele vai comer. Vai ter que reeducar. Sim. E até tu tá conseguindo, o teu tem 3 anos, né? O outro é bebezinho, né? Bebezinho. Com 3 anos eles não precisam usar celular, né? Mesmo quem já deixou, pode cortar, não tem problema nenhum nisso. Os meus, eles vão reclamar porque eles vão ver o programa depois que eles são adolescentes, mas eles só ganharam o celular com 11 anos. Porque daí eles foram para de manhã na escola, daí eu queria me comunicar com eles por WhatsApp, saber se estava tudo bem, avisar, eu vou me atrasar para buscar, porque eu sempre levei e busquei, porque não coloquei em van, porque às vezes
ando pela cidade toda, demoro muito, então a gente sempre preferiu levar e buscar, então eu quis dar o celular para poder me comunicar. Mas eles tinham limite de tempo para usar. Até hoje eles, quase adultos, eles ainda têm um certo controle, né? Sim. E eu acho que não tem mal nenhum nisso. Como a gente falou em outros programas também, nós somos os pais, nós somos os adultos e as regras somos nós que colocamos e eles têm que obedecer, né? Exatamente. Mesmo não vão gostar, vão reclamar, vão chorar, não tem problema, né? É que o não é mais difícil, né? Tu tem que dizer o não e o porquê do não, né? Sim. Então, eu acho que hoje tu tem que tentar, cada um acha que faz da melhor forma, né? Que nem eu digo, a gente educadores, a gente acha que a gente está fazendo da melhor forma, mas cada família, cada criança, Claro. A gente que estuda como é educadora, é profissional da educação, da saúde, a gente orienta, né? Sim. Tem famílias que se dão conta que não fizeram tão bem assim e tentam mudar, como tu falou, agora a gente cortou, não, qualquer idade a gente pode cortar, pode reduzir, né? Pensando no bem do seu filho. Claro que se a família decidir que vai fazer, a gente não vai poder impedir, né? Cada um decide o que é melhor para a sua família, mas a gente orienta do que seria mais saudável, para ela ter uma vida mais saudável, né? Sim. E então a gente tinha uma vida mais saudável brincando, subindo em árvore, correndo na rua. Montenegro ainda é uma cidade pequena que ainda em alguns bairros dá para brincar, mas tem que ter um certo cuidado, tem que observar. Passou um carro estranho, passou uma pessoa estranha, né? Exato. Na minha rua os guris jogam bola ainda na rua. Sim. Mas... Isso é muito bom. Eu vou te dizer que essa questão de infância, de tu conseguir ser criança, que nem eu digo, a criança brincar, é que eu acho que também o papel do pai e da mãe, eu acho que é fundamental nessa parte. Tipo, a gente brincar com nossos filhos. Tu brincar com quebra-cabeça, tu brincar com um joguinho, tu ter criatividade para essas coisas, né? E resgatar os brinquedos que a gente brincava, né? Por que não ensinar eles a brincar como a gente brincava? Com certeza. Porque a gente diz, eles são muito inteligentes, hoje eles sabem usar o celular, mas não é, às vezes eles não vão ser tão inteligentes. Até tem um estudo que diz que o QI das próximas gerações vai ser menor do que o nosso, né? Do que a nossa geração anterior. Porque a gente brincava, porque a gente lia, né? A gente tinha uma outra forma de conhecimento, né? Nós temos crianças lá que são não verbais, que com 3, 4 anos que já tinham que estar falando, né? Mas daqui a pouco eles vão falar, porque eles estão em tratamento. Mas o meu celular tá aqui porque eu uso como relógio. Eles sabem fazer assim, ó, procurar tudo com 3 anos sem falar, mas eles... E procurar no YouTube, escolher tudo que eles querem, né? Já sabem bastante. E não precisava isso ainda, né? Sim. Eles precisam de outras coisas que eles ainda não desenvolveram, né? Sim. Mas então eu quero agradecer muito a tua presença, William. Muito obrigado. Vai ser bem interessante, as pessoas estão acompanhando, assim, o nosso programa está tendo muitas visualizações, as famílias interessadas, e a gente quer divulgar o que Montenegro tem, que muita gente não conhece. Claro, provavelmente todo mundo já ouviu falar da escola de natação, mas não sabia como funcionava o método, né? Não, e a gente assim, que nem eu agradeço o convite, tudo que tu puder falar de hábitos mais saudáveis que a gente ama, que tu tirar, que nem eu digo assim, uma criança não digo da frente da TV ou da frente do celular, e tu botar para fazer uma atividade física, tem pais que às vezes eles não querem, porque dá trabalho de levar, de fazer, de buscar. Mas assim, é importante, qualquer atividade que seja, eu digo a natação porque é o meu negócio, mas futebol, qualquer outra atividade, vai na escolinha de vôlei, é importantíssimo para a criança. As mães perguntam para nós, o que a gente poderia fazer? Daí a gente indica futebol, natação, várias coisas, né? Tudo que for atividade física, que for agregar no desenvolvimento da criança, né? Mas é bem importante, eu acho que o programa é bem válido, tomara que bastante pais e responsáveis assistam para cada vez ter mais hábitos saudáveis e ser, que nem eu digo assim, famílias mais saudáveis nesse sentido. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estão acompanhando o programa e até o próximo programa.